Então, vamos lá, galera, corrigindo, página 136, tá? Ler para compreender, número 1. Com relação à versão mais conhecida do conto, o que há de diferente no comportamento de Cinderela? Cinderela tem mania de limpeza e é ela que trata mal a madrasta e suas filhas, porque elas não limpam a casa tão bem quanto ela. Ponto final. 2. Nessa versão, quem é a personagem vilã? Cinderela. 3. Como se chama o príncipe? Em que ele é diferente dos príncipes tradicionais? O príncipe se chama Godofredo. Ponto na mesma linha, letra maiúscula. Ele é diferente, pois é um maníaco obsessivo por limpeza e organização. Ponto final. 4. Há uma personagem ligada ao mundo de encantamentos que age de maneira diferente de como ela age no conto tradicional. Quem é essa personagem? A fada. Letra B. Quem essa personagem ajuda nessa versão do conto? Ela ajuda as irmãs e a madrasta de Cinderela. Ponto final. Letra C. Por que ela ajuda essas pessoas? O que vocês responderam? Vamos lá? Porque nessa versão são elas que sofrem, vírgula, já que Cinderela as maltratava, pois achava que não faziam os serviços domésticos direito. Ponto final. Letra D. O que essa personagem faz para ajudar? Então, o que essa fadinha fez lá para ajudar essas 3 mulheres? Vamos lá. Ela combina com as irmãs de levar Cinderela ao baile para que ela conheça o príncipe, vírgula, que também é maníaco por limpeza, vírgula, se case e vai morar com ele. Ponto final. 5. Letra A. Copie as expressões do texto que sugerem magia e delicadeza. Então, vocês irão abrir aspas, vocês irão fazer uma citação, né, desse pedacinho do texto. Então, irão escrever assim: criatura diminuta e alada. Fecha aspas. Ponto e vírgula. Abre aspas. Olhos mais cintilantes do mundo. Fecha aspas. Ponto final. Tá? Estou retirando pedacinhos desse texto. Essas citações. Doçura. Abre aspas. Uma voz que parecia destilar mel. Fecha aspas. Letra B. Explica o que significa a expressão ir direto ao ponto. O que vocês colocaram? Significa falar. Na verdade, significa ser objetivo, né? Então, vamos colocar assim. Significa tratar um assunto de modo objetivo, vírgula, direto, vírgula, sem ficar enrolando, ponto final. Letra A. O que significa a expressão com assombro? Elas ficaram o quê? Olharam com assombro, elas ficaram surpresas, né? Então, é isso. A palavra assombro nesse trecho significa isso aí. Elas tiveram o quê? Uma surpresa, né? Então, vamos colocar com surpresa, vírgula, com espanto, ponto final. Letra B. Por que a fada fez os pés das irmãs crescerem tanto? Para que não houvesse dúvida
que o sapato perdido só caberia nos pés de Cinderela. Ponto final. Letra C. Valeu a pena as irmãs confiarem no plano da fada? Explique. Sim, vírgula, porque junto Cinderela se casou com o príncipe e foi morar com ele. Ponto final. Página 138. Letra C. Número 7. Descreva como foi o desfecho da história para Cinderela e também para as irmãs Josefina e Madalena. Cinderela casou-se com o príncipe, vírgula, e os dois passaram anos esfregando, vírgula, polindo e lavando juntos. Ponto na mesma linha, letra maiúscula. Josefina e Madalena, vírgula, na noite do baile, vírgula, conheceram dois encantadores jovens com os quais se casaram e viveram felizes para sempre. Ponto final. Número 8. Esse desfecho trouxe humor a essa versão da história? Sim ou não? Escrevam aí. Sim, né? Pois deu um novo final a uma história tradicional, né? Vocês podem escrever isso ou vocês colocarem de uma outra maneira, não tem problema, tá? 9. Por que podemos afirmar que nessa história há uma inversão na atitude das personagens em relação ao conto tradicional? Justifique com elementos e fatos do texto. Então, vocês viram que inverteu totalmente, né? Quem era mocinha passou a ser vilã e quem era vilã passou a ser mocinha. Então, vamos escrever. No conto tradicional, vírgula, a madrasta faz Cinderela realizar serviços domésticos, vírgula, e as irmãs tramam contra ela, vírgula, tentando impedi-la de ir ao baile e casar-se com o príncipe. Ponto na mesma linha. Nessa versão, vírgula, as irmãs e a madrasta é que são maltratadas por Cinderela. Ponto final. 10. Observe o título do livro em que essa história foi publicada. Não era uma vez, né? Esse livro traz versões diferentes de vários contos de encantamento conhecidos, tá? Não era uma vez. Então, vamos lá. Letra A. Por que o livro recebeu esse título, galera? Porque, abre aspas, não era uma vez, fecha aspas, se opõe à expressão clássica era uma vez, vírgula, usada para dar início aos contos de fadas tradicionais. Ponto, continuando na mesma linha, a expressão sugere que as histórias do livro são diferentes das versões tradicionalmente conhecidas. Se todo o conto começa era uma vez, esse livro já começa assim, não era uma vez. Já dá uma ideia que as histórias tradicionais serão modificadas. E foi o que aconteceu, tá? Letra B. Em sua opinião, para apreciar melhor novas versões de contos, é importante conhecer as histórias tradicionais? Sim ou não? O que vocês colocaram? É importante, porque se você não conhecer a história tradicional, você não vai entender o humor daquela história. Por que mudou a história, né? Igual
Chapeuzinho Vermelho, que lemos lá no início. O que aconteceu? Todo mundo se reuniu ali e fizeram um piquenique. Na história tradicional não é assim. Igualmente na história da Cinderela, né? Então, é importante sim para saber o objetivo da história, que foi totalmente o quê? Trocada, que foi mudada, o assunto foi mudado. Então, vocês podem colocar aí, tá? Então, vamos lá. Vamos assim, vamos colocar bonito. Uma nova versão fica limitada, vírgula, em alguns aspectos, vírgula, sem a referência do conto tradicional. Ponto final. Pronto. Terminamos. Beijinhos, fiquem com Deus.